Olá pessoal, viva Cristo Rei, a nada dá mais valor do que a Cristo. Hoje eu vou comentar um vídeo do Frei Gilson em que ele diz que ele é contra o sede-vacantismo, porque isso vai de encontro, ou seja, isso não condiz com a igreja e com a tradição da igreja. Primeiro ele vai abordar, ele vai citar Pedro, que ele vai dizer o seguinte: Pedro teve pecados? Sim, Pedro teve pecados. Mas os sede-vacantistas, e eu também concordo com essa opinião, a maioria das vezes os sede-vacantistas eles são tradicionalistas e esse tradicionalismo, essa questão de rejeitar o Papa é algo que vai contra o processo histórico da tradição da igreja. Inclusive, eu já mencionei em alguns contextos que o sede-vacantismo beira um certo protestantismo dentro da igreja católica. Não que o Papa ele não deve ser, as atitudes dele não devem ser comentadas ou até tecer mesmo uma espécie de crítica, né? Mas a gente tem que confiar na tradição da igreja e na tradição dessa sucessão apostólica. Você vai acompanhar o primeiro trecho, porque é que o Frei Gilson, você vai acompanhar comigo agora, o Frei Gilson, ele citando a passagem de Pedro, ele também vai concordar com essa ideia da sucessão apostólica e também vai citar a passagem em que Cristo diz que Pedro é a pedra fundamental da igreja. Assista para você compreender o que eu... O interessante é que o Frei Gilson, ele cita tudo que ele vai abordar nos vídeos dele. Ele cita as escrituras, ele cita o catecismo, ele cita as escrituras mesmo, que é a Bíblia, para fundamentar o que ele está falando. Então, por isso que alguns protestantes, inclusive, gostam do Frei Gilson. Então, você perceba que nesse início aí, ele citou o que eu acabei de falar. Pedro teve pecados, e as pessoas da igreja têm pecados. Só que isso não anula o fato de que a igreja é a igreja. Agora, quando o pessoal fala de comunismo dentro da igreja, e aí diz que o Papa é um antipapa por causa dessas questões políticas também, eu acho que às vezes as pessoas também querem resumir muito o que é a igreja a a certa ideia política. Não que a política não tenha que ser mencionada, não que as posições políticas do Papa elas não interferem na igreja e elas não são relevantes, elas são relevantes, mas como eu já disse aqui, e o Padre Paulo é que diz isso, as questões políticas elas existem e pode ser muito perigo para a igreja, principalmente ideias comunistas, o capitalismo também, como eu já mencionei aqui, mas o comunismo, pelo que a igreja entende, é pior, né? O socialismo, pelo que a igreja entende, pelos documentos entendem. No entanto, a gente tem que colocar Deus acima da política, né? Não ficar achando que tudo se resume à questão política, que tudo que o Papa está fazendo é para uma questão que vai levar ao comunismo, vai levar a uma certa política. Assista agora a segunda parte, que o Frei Gilson também vai falar sobre essa questão, e ele vai trazer outra passagem, né, para justificar o que ele... Bom, como vocês puderam perceber aí, né, o Frei Gilson ele fala a verdade e traz as questões que embasam o que ele está dizendo. Para fechar, eu queria fazer outro contraponto com vocês, que é o seguinte: o próprio João Paulo II ele já sofreu vários tipos de ataque, mas o segundo ataque que ele sofreu contra a vida dele, inclusive eu trouxe aqui, foi um ataque em que ele sofreu por parte de uma pessoa que estava dentro da Igreja Católica, que era daquela instituição do Marcel Lefebvre, que são pessoas que muitas vezes não aceitam o Papa, e não aceitavam João Paulo II também, porque achava que o Papa João Paulo II era um comunista infiltrado na igreja. Mas como assim João Paulo II é um comunista infiltrado na igreja? Se para os Estados Unidos e para muitas pessoas, a maioria das pessoas, João Paulo II estava lutando contra o comunismo, dentro da Igreja Católica e no mundo. E aí o Papa sofreu um atentado e foi acusado de ser comunista. Como essas coisas se encaixam? Existem teorias, obviamente, que vão falar sobre isso, para essas coisas se encaixarem. Mas eu acho que não faz sentido nenhum.
Papa João Paulo II, evidentemente, não era uma espécie de comunista. E é isso, pessoal. Essa é a reflexão de hoje para você não ser sedevacantista, mas entender que o Papa não é um antipapa. Isso é coisa de pessoas que estão dentro do meio protestante, inclusive. Viva Cristo Rei, a nada dá mais valor que a Cristo. Salve Maria.